Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje o nosso tema é pandemia. Há mais de um ano, o nosso Brasil e o nosso país vivem uma pandemia drástica. E, no começo, um vírus altamente desconhecido que ninguém sabia o que era. Passamos a conviver com as incertezas. O nosso dia a dia mudou muito. Passamos a ficar em casa mais, se proteger mais, usar máscara, o álcool gel e o distanciamento. Com isso, até hoje, tentamos prevenir e não nos infectarmos com o vírus do Covid-19. O Brasil e o mundo, há mais de um ano e 5 meses, vive uma pandemia onde a cada dia ceifa novas vidas. Na imprensa, nós sempre escutamos aqueles termos profissionais da linha de frente, que nada mais é do que o pessoal da área da saúde, mas também nós iremos, através dessa entrevista, trazer os jovens, dois jovens que vão falar sobre o seu cotidiano na pandemia. Como é que esses jovens estão? Sabemos que trabalhar com jovem é difícil, o jovem não fica em casa direto, não tem paciência, mas como é que esses jovens se adaptaram nessa pandemia? Será que eles passaram mais tempo em casa ou mais tempo fora de casa? O que eles fizeram nos tempos livres? Então, para a nossa conversa hoje, eu converso com o Pedro Henrique, ele é estudante do ensino médio de uma escola e tem 16 anos. Pedro, a primeira pergunta. Após o anúncio da pandemia, como ficou sua rotina nas primeiras semanas? Após o anúncio da pandemia, nas primeiras semanas foram bem complicadas, porque eu nunca tinha vivido assim, nem presenciado uma pandemia de verdade, mas já tinha estudado sobre uma tal pandemia, que foi há muito tempo atrás, que foi da gripe espanhola, que os professores passaram sobre isso, mas eu nunca tinha presenciado uma pandemia assim na minha época. Então foi muito complicado, muito difícil, porque eu tinha várias rotinas, tinha muitas metas para 2021, para 2020 também, e acabou que a pandemia estragou a maioria dos planos, assim, dos objetivos. Na sua família, alguém pertence ao grupo de risco? Se sim, como é que essa pessoa está lidando? Como é que ela está se protegendo em meio à pandemia? Sim, tem duas pessoas de risco aqui na minha casa, que são minha mãe e minha irmã, que no começo do ano passado a gente descobriu que a minha irmã ela tinha diabetes. Então, para duas pessoas com grupo de risco aqui em casa, é muito difícil. Então, a gente evita ao máximo a aglomeração, evita ao máximo sair, tenta sair sempre que é necessário. Por eu ser um jovem de 16 anos, eu curto muito sair, então eu estou evitando essas coisas assim, já para evitar esse tipo de doença da pandemia, evitar o coronavírus e tal. A terceira pergunta vem à tona sobre os estudos, a escola. A gente sabe que antes da pandemia era tudo presencial, tudo lá mesmo, fixo. E como é que foi a transição do ensino presencial para o ensino remoto? Como é que está sendo até hoje a sua adaptação ao ensino remoto? Se acostumou? Não se acostumou? Como é que ficou hoje em dia? Sendo bem honesto, é bem complicado, porque o ensino remoto para o ensino presencial tem bastante diferença, sim, inclusive para os professores, para a forma deles explicar, são bem diferentes da presencial para a remota, porque a presencial, você está ali, você, professor e seus colegas, então você presta mais atenção, você se concentra. Em casa, você se concentra, mas é bem mais complicado, o ensino é totalmente diferente, as provas são diferentes, a maneira como os professores explicam são diferentes. Então, como a gente sabe, tem muita gente que não tem internet. Até eu mesmo teve dia de aula online que eu não estava com internet, então não teve como assistir a aula. E eu acabei perdendo prova, assuntos. Então, sim, a pandemia estragou muito e está muito difícil de se adaptar ao ensino remoto, principalmente para quando a pessoa é do ensino médio. Você acha que o ensino remoto ele vai prejudicar de alguma forma o estudante, principalmente aquele que está se preparando para o Enem? Sim, pelo fato de que nas aulas presenciais, algumas escolas costumavam ter os simulados e os preparatórios para o Enem. A partir do primeiro ano do ensino médio, começa os preparatórios e os simulados. Então, no sistema remoto, mesmo tendo aquele novo sistema que chama UPH,
ele não ajuda da mesma maneira que ajuda no presencial, porque, como a gente sabe, tem muitos estudantes que estudam em casa, mas nas provas remotas acabam não se dando bem. Muitos estudantes até copiam, e outros nem estudam, então isso acaba influenciando e atrapalhando muito no futuro Enem, no futuro, tipo, a pessoa que está terminando a escola, geralmente quer fazer um Enem para cursar uma faculdade federal, então acaba atrapalhando muito, o sistema remoto atrapalha muito mesmo. Então, o presencial acaba fazendo muita falta. Agora, por ser um jovem, e jovem gosta de estar andando para balada, para festa, para shopping, ficar em casa em meio àqueles decretos do governo de ficar em casa, fica em casa, fica em casa. Foi fácil ficar em casa? Não, não foi fácil, de forma alguma, não foi Mas fácil. você chegou a sair em meio aos decretos, em meio mesmo à pandemia? Nos finais de semana não, porque eu trabalho de segunda a sexta, então eu privei muito de sair e eu obedeci aos decretos, então eu fiquei mais em casa e eu esperei o momento certo para sair. Acredito que ainda não tenha chegado esse momento certo, mas mediante a antigamente está bem melhor. Agora, após sair para algum local, você tem respeitado os protocolos de segurança e os sanitários de usar máscara, álcool gel e distanciamento, ou você desrespeita todos? Ou você acha que é uma balela, que isso não funciona? Bom, eu respeito todos e sim, funciona porque é para prevenir, né? A gente de pegar essa doença. Então, estou sempre com máscara, álcool gel no bolso, um potezinho de álcool gel assim, aqueles frascos. Eu estou sempre com ele no bolso e higienizando as mãos. Você saiu para algum local sem máscara, que você respeitou os protocolos de segurança sanitários, ou você acha que usar máscara é uma balela? Sim, eu respeitei todos os protocolos e eu estou tomando bastante cuidado, até porque eu tenho duas pessoas em casa que são de risco. Então, eu estou sempre de máscara, álcool gel nas mãos, ando com um potezinho de álcool gel no bolso. Então, eu evito aglomerar, evito ficar em cantos que tem muita gente. Alguém da sua família, durante esse 1 ano e 5 meses de pandemia, chegou a ser infectado pelo Covid? Sim, algumas pessoas da família e teve 3 pessoas que faleceram, incluindo meu tio, no ano passado, no mês de maio. Então, foi bem difícil. E está sendo difícil até hoje, por isso que eu estou tomando alguns cuidados e evitando sair para alguns lugares. Bom, agora falando sobre doenças, a gente não quer entrar nesse tema, mas a gente precisa porque ele é importante e essencial. Durante essa pandemia, esse tempo todo, os jovens em casa, você conhece alguém, algum amigo seu, algum colega que infelizmente contraiu depressão, ansiedade, síndrome do pânico por conta de estar isolado em casa? Sim, 3 amigos meus contraíram principalmente ansiedade e depressão. E eles eram pessoas muito próximas de mim, que hoje em dia a ansiedade e a depressão acabou estragando isso. E eu acredito que a pandemia ela tem que ser mais breve e passar o mais rápido possível. Falando em passatempo, estar em casa, tem hora que é um saco. Mas o que você tem feito para passar o tempo em casa? Jogar, fazer alguma coisa? Qual é o seu passatempo preferido quando está em casa? Principalmente em meio a essa pandemia que a gente vive. Eu tenho 3 passatempos que eu gosto bastante de jogar. Eu gosto muito de assistir série, ver filmes, ver alguns documentários que eu admiro. E esses estão sendo meus principais hobbies em casa mesmo. Só isso. Agora, como jovem, qual é o seu conselho para os jovens que não estão respeitando os decretos, quando sai de casa não usa máscara? Qual é o seu conselho principal? Meu conselho é que todos se cuidem, porque infelizmente a pandemia existe, o coronavírus existe, e tem muitos jovens que falam que somos jovens, a gente não pega isso. Somos jovens, a gente tem mais resistência, mas na verdade não. Tá morrendo muito jovem, muita criança, muito bebê, muita gente nova, muita gente adulta também, mas o foco dos jovens é que eles não obedecem às leis, não obedecem aos protocolos,
e não obedecem aos decretos. E isso acaba influenciando muito e acaba prejudicando muito a saúde de todos, até levando à morte e tal, como, por exemplo, está aumentando muito o nível de jovens. Hoje, um conhecido meu, de um amigo meu, ele faleceu e ele era jovem, e ele tem 19 anos. E para você ver como está bem complicado o sistema e a pandemia também em si. Bom, para você que está me acompanhando, hoje eu tive de frente com ele, Pedro Henrique, que deu um relato como é que está sendo a sua pandemia. A gente agradece a sua entrevista, a sua disponibilidade e até uma próxima oportunidade. E agora eu estou de frente com Clarissa Maria, que é estudante do Fundamental 2 e tem 14 anos. Clarissa vai relatar um pouco da sua rotina em meio a essa pandemia. Olá, Clarissa, seja muito bem-vinda. A primeira pergunta é: como foi que ficou a sua rotina após o anúncio da pandemia? Olá, Cledson. Então, a minha rotina nunca foi assim, como posso dizer, desregulada muito, pois eu já tinha o costume de me acordar cedo e com a chegada da pandemia, apesar de mudou muito o mundo, mudou muito a rotina da minha família, principalmente das pessoas que trabalham aqui em casa, como a minha mãe. Modificou um pouco, modificou, mas um pouco da minha rotina voltou a ser um pouco melhor em relação a eu viver um pouco mais em casa, poder ter mais, interação com a minha família, e antes eu ia da escola para casa da escola, e quando chegava tinha que fazer atividade. Então foi até um pouco melhor para minha relação com a minha própria família. Alguém da sua família faz parte do grupo de risco e como é que essa pessoa está se prevenindo em meio a essa pandemia? Ok. Então, a da minha família tem sim várias pessoas que têm são grupo de risco, como a minhas 2 vós, e elas estão se tratando, evitando sair de casa, sempre quando sai, usa máscara e o mais necessário possível quando vai ao médico, quando precisa ir fazer algum exame, esses são os máximos de elas saírem de casa, e elas fazem de tudo para não sair, e quando saem tem o álcool em gel, tem a máscara, tem tudo o que for necessário nesses momentos. Isso mesmo, os idosos têm que se proteger bastante, principalmente quem faz parte do grupo de risco dessa pandemia. Mas falar em ensino remoto, como é que foi a transição? Como é que foi sair do ensino presencial e no estralar de dedos já foi para o ensino remoto? A adaptação até hoje, nesse 1 ano e 5 meses de pandemia, está sendo fácil? Você se acostumou a assistir a aula direito ou deixa a aula para lá e vai dormir? Assim, a minha rotina quando era aula normal, eu acordava cedo, mas bem cedo, me arrumava e ia para a escola, que era bem mais fácil, era mais empolgante ir para a escola presencial. Mas depois que chegou a pandemia, em 2020, na minha escola não era aula remota via Google Meet ou via chamada de vídeo, e sim via WhatsApp, grupo de WhatsApp, que eles passavam atividade e nós fazíamos, e eles não tinham hora para passar. Até que, de acordo com esse tempo, eu dormia até tarde. Mas quando chegou 2021, veio tudo diferente. E com isso mudou o ensino remoto. Hoje em dia, eu não tem como eu deixar a aula rolando e dormir, pois tem atividade, assunto para coisas valendo nota. Então eu tenho que assistir às aulas e acordo cedo, assisto às aulas de um método mais fácil para mim e até que, de acordo com a via Google Meet, via chamada de vídeo, é bem mais fácil assistir aula do que como em 2020. Agora, pergunta sobre ficar em casa. Através desses decretos de fique em casa, e o jovem, a gente sabe que é difícil de lidar, porque o jovem gosta de sair, de passear. Você, nessa pandemia, saiu desnecessariamente, ficou em casa porque era obrigado a ficar. Como é que você conseguiu, se bem que eu diga, se acostumar a ficar em casa? Então, eu nunca fui uma pessoa muito de sair de casa por desnecessidade, até antes da pandemia. Então, de acordo com isso, eu saí muito em momentos necessários, tipo ir fazer, eh,
um exame de sangue, alguma coisa desse tipo. E não foi de sair desnecessariamente. Até que para mim não foi uma coisa muito radical, ficar de não querer ficar em casa ou ter a opção de escolher ou não escolher, de ficar ou não em casa, porque o vírus está no ar e não escolhe quem pega. Escolhe de acordo do bebê ao idoso de cento e poucos anos. Então, nós estamos fazendo ao máximo para não pegar essa doença, para não precisarmos ir para os hospitais, pois os hospitais já estão lotados, não tem lugar, então fazemos de tudo para ficar em casa. Você já saiu ou já foi a algum lugar e não respeitou os decretos, principalmente as medidas de segurança e sanitários, usar máscara, álcool em gel, distanciamento, ou toda vez que você sai, você respeita esse protocolo de segurança? Toda vez que eu saio, eu uso máscara, sempre tem um álcool em gel, ou quando, sim, necessário, tem uma pia para poder lavar minha mão com água e sabão. Isso é uma coisa muito que todos têm que fazer, não só eu ou você, que temos que respeitar de acordo com isso, mas todos temos que usar a máscara, levar o álcool em gel e sempre que necessário, onde puder, lavar as mãos com água e sabão. Isso mesmo, é importante toda vez que alguém for sair, tem que usar máscara, o álcool em gel e distanciar, porque só assim a pandemia ela vai acabar. E falando em Covid, alguém da sua família foi infectado com Covid, como é que essa pessoa lidou com o dia a dia, como é que ficou? Usar um prato separado, uma xícara separada, como é que foi o protocolo dentro de casa com essa pessoa doente? Então, sim, a minha mãe pegou o coronavírus e ela sempre, quando ela descobriu que estava, sentiu os sintomas, nessa que geralmente sabem que é o Covid, ela sempre dormia em quartos separados, comia em pratos separados, em garrafas, xícaras, e tudo isso ela respeitou até chegar o momento dela ir fazer o exame, para poder saber se estava ou não, e quando deu negativo, graças a Deus, e mais, querendo ou não, ela sabia que estava, então fez de tudo para se proteger, passava o dia inteiro de máscara, só no momento de tomar banho e se alimentar que ela tirava, mas passava o dia inteiro de máscara. E em meio a essa pandemia, a gente sabe que alguns jovens, infelizmente, sofreram com várias outras doenças. Você conhece algum colega seu ou algum amigo que, nessa pandemia, essas restrições de não sair de casa, só estar em casa 24 horas, adquiriu ansiedade, depressão, síndrome do pânico? Sim, eu tenho duas amigas que elas foram diagnosticadas com ansiedade e uma teve depressão, mas graças a Deus já está tudo bem. Mas querendo ou não, as duas têm ansiedade, as duas sofrem com isso, mas fazem de tudo para não ter crise, apesar de na família delas ter acontecido muitos acontecimentos, como perder alguma coisa grave com o primo, algum familiar muito próximo delas, mas elas sempre estão se controlando em relação a essas doenças psicológicas. O que você tem feito para ficar em casa? Qual é o seu passatempo? O que você faz nos tempos livres quando está em casa? Quando eu estou em casa, em tempos livres, geralmente eu assisto alguma coisa que está passando em canal aberto normal, ou assisto séries, filmes que são super bons para descontrair e tirar um pouco a cabeça, esquecer um pouco essa pandemia. Como jovem, qual é a sua dica para aqueles jovens também que, por algum acaso, quando sai de casa, não usa máscara, não usa o álcool em gel, não respeita, acha que a pandemia é uma bobeira e o vírus é apenas uma gripezinha? Qual é o conselho que você passa a esses jovens da sua faixa etária? Então, o meu conselho que eu digo para todas as pessoas, para todos os jovens em especial que estão vendo essa minha entrevista, é que não é só eu ou você que vai pegar o coronavírus. Todo mundo tem chances de pegar. Não é só porque é jovem que tem imunidade suficiente para não pegar. Muitas das pessoas da sua família já podem ter pego, já podem ter ido, mas temos que fazer de tudo para não pegar. Então, o conselho que eu deixo é: evita, não foi uma, duas pessoas que já morreram.
foram 1.000 pessoas, muitas pessoas já faleceram de acordo com essa doença. Então, muitas dessas pessoas, a família ficou muito abalada. Então, se você não se previne, um dia, se você for Deus o livre, a sua família vai ficar muito abalada. Se alguém muito próximo de você, você vai ficar muito triste. Então, evita sair de casa. Se sair de casa, usa máscara, usa álcool em gel, lava as mãos se necessário, onde tiver água. Faz o máximo para não poder sair de casa, porque o coronavírus não tá de brincadeira, ele tá para pegar qualquer pessoa. Então, por favor, evitem sair de casa sem os necessários, como máscara e álcool em gel. Isso mesmo, e hoje eu estive de frente com Clarissa Maria, essa jovem de 14 anos que deu uma aula sobre como é ficar em casa. A gente sabe que a rotina não foi fácil, as perguntas para os dois jovens foram iguais, como vocês perceberam, mas as respostas são totalmente diferentes. Por quê? Um faz uma coisa, outro faz outra coisa. Na família, um pode ter sido infectado, ou a família pode ter sido infectada pelo Covid, mas na outra não aconteceu. Então, as perguntas são as mesmas, mas as respostas são totalmente diferentes. Eu agradeço a Clarissa pela entrevista e agradeço a você que está me acompanhando. A entrevista foi muito válida, foi muito esclarecedora. A gente trouxe aqui um diálogo entre dois jovens, nada mais do que eles falarem como é que está sendo a sua rotina em meio à pandemia. Muitos adquiriram depressão, ansiedade, ou conhece alguns amigos que adquiriram a síndrome do pânico, ou seja, quaisquer outras doenças. E também conversar qual é o seu passatempo que você faz em casa mais em meio a vamos dizer, fique em casa. Então, muitos jovens teve que se adaptar, até mesmo os jovens são difíceis de lidar, porque o jovem gosta de sair de trabalho, até então, trabalhar, ir para balada, ir para shopping, gosta de andar. Então, eu tenho certeza que essa entrevista foi muito esclarecedora. Eu agradeço a Clarissa mais uma vez e a você que está me acompanhando. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua participação, pela sua paciência. E a gente se encontra em outra oportunidade. Até mais.